Boa tarde, galerinha! Saudade de vocês! Como é que vocês estão? Realmente estou com saudade, de verdade, viu? Gosto muito de cada um de vocês, me lembro de vocês. Alguns eu sei o nome, outros não, mas estou sentindo falta sim, viu? E com muita expectativa de que Deus vai formar desse grupo líderes, pessoas que vão ser muito usadas por Deus, tanto aqui na África como em outras nações, né? Isso é o que a gente acredita. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Já falamos sobre meditação, tempo a sós com Deus, já falamos sobre ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus, já falamos sobre oração, né? E hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Primeiro, a palavra temor significa reverência. Reverência, respeito e obediência, né? A Bíblia utiliza o termo temor do Senhor referindo-se exatamente a essas três virtudes: respeito, reverência e obediência a Deus. Temer a Deus significa reconhecer quem Deus é, né? Quem Deus é? Deus é o Criador, Deus é o único Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Ele é a autoridade máxima. E entendendo quem Ele é, respeitá-lo. E no sentido de saber quem Deus é presente em todo o tempo, ou seja, eu não tenho como escapar da presença de Deus, eu não tenho como fugir dos olhos de Deus, eu não tenho como me esconder de Deus. Então ele vê tanto aquilo que eu penso, sinto, como aquilo que eu faço, tanto que está dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, como as minhas ações. E quando eu tenho essa consciência de que Deus vê tudo, eu não tenho como esconder nada dele, então eu começo a ter temor, eu começo a ter respeito, né? Porque Deus está me vendo. Puxa, se eu estivesse na frente dos meus pais, na frente de um professor, na frente de um amigo, talvez algumas coisas eu não faria, porque eu tenho respeito por aquelas pessoas. E aí, por que na presença de Deus, Ele está presente em todo lugar, eu não vou ter esse respeito? Então, o temor de Deus é essa consciência de quem Deus é e o respeito a quem Ele é e ao que Ele ensina, aos seus mandamentos, à sua lei, aos seus conselhos, às suas direções, às suas orientações, né? E, em suma, temer a Deus é obedecer a Deus, é crer nele, em quem ele é e obedecê-lo. Amém? Vamos seguindo? O temor do Senhor também é uma ordenança. O temor do Senhor não é uma opção, né? A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Deuteronômio capítulo 13, 4, 1 Pedro 2, 17, se vocês quiserem anotar, nós não vamos poder ler todos os versículos, alguns eu vou tentar ler com vocês, mas não vai dar para ler todos. Mas nós sabemos que temer a Deus não é opção, como obedecer a Deus não é opção, é uma ordem, né? Nós precisamos obedecer, temer a Deus, guardar os seus mandamentos é uma ordem e não uma opção. O temor do Senhor também ele é definido na Bíblia como sabedoria, lá em Jó 28, 28. Também o grande rei Salomão, considerado o homem mais sábio, falou a mesma coisa, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ninguém que não teme ao Senhor é sábio, porque a tolice maior primeiro é não crer em Deus. A Bíblia diz lá em Salmos, o louco, o tolo, insensato diz em seu coração não existe Deus. E aí faz o que quer, não teme. Então a pessoa que não acredita que Deus existe, para quem eu vou prestar conta? Se não existe Deus, se Deus não está me vendo, se eu não creio quem Ele é, que Ele é poderoso, que Ele realmente vê tudo, eu não estou nem aí, eu faço o que eu quero e acho que vai ficar por isso mesmo. E isso é a maior tolice do ser humano. Por isso que o temor do Senhor, ele é sabedoria. Quando você entende, você crê em Deus e sabe que Ele está ali e que nós vamos prestar contas para Ele e sabe quem Ele é, do seu amor, e sabe da sua justiça, da sua santidade. Como é que a gente vai escolher qualquer coisa fora de Deus, sabendo quem Ele é e quem nós somos? Né? O reino dele, o reino das trevas, como nós vamos escolher algo que seja contrário a Deus? Então o temor do Senhor, ele é sabedoria. Temer a Deus também pela Bíblia é apartar-se do mal. Provérbios 8, versículo 13, Jó 1, 1 e 8, Provérbios 3, 7 e 8, Provérbios 24, 21 e Tiago 4, 4. Vai também trabalhar sobre o temor do Senhor como
apartar-se do mal. Ou seja, temer a Deus é odiar o mal, é apartar-se do mal, é tomar a decisão de quebrar a relação com qualquer tipo de mal. Isso é temor de Deus. Áreas da nossa vida, nós vamos falar em várias áreas da nossa vida que nós precisamos temer a Deus. Primeira área, mente, nossos pensamentos. Tudo na nossa vida começa com a nossa mente, Por isso o diabo trabalha tanto aqui dentro, ou ele não trabalha lá dentro, ele trabalha externamente para que nós aceitemos as suas propostas, as suas mentiras, os seus enganos, né? O que nós pensamos sobre Deus? Ele vai querer trazer incredulidade, ele vai querer não deixar nos acreditar que Deus nos ama, ele fala, Deus não me ama, Deus não está vendo, Deus está vendo isso acontecendo, não faz nada, Deus... A gente vai começar a pensar errado, né, inverdades ou mentiras sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus por nós, sobre o poder de Deus agir e, né, também ele vai tentar agir trazendo mentiras sobre quem nós somos, sobre quem é o outro, sobre a vida, né, sobre tudo. Por isso tudo começa na nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai falar sobre o que deve ocupar os nossos pensamentos. Paulo trabalha esse tema com a importância devida. No capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte, 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é respeitável, perfeito, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Essa é a orientação da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2 vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Os pensamentos, eles precisam ser dominados. Nós vamos ver na Bíblia que o ser humano tem poder para dominar a sua mente. É mentira dizer que não, nós não dominamos os pensamentos. A palavra de Deus diz, nisso pensai nas coisas lá do alto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está nos dando responsabilidade referente ao monitoramento daquilo que pensamos, é porque nós somos capazes, é porque é possível nós controlarmos sim o que entra dentro da nossa mente, o que fica. Tem um ditado que diz assim, nós até podemos não impedir que um pensamento pouse, ou que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que o passarinho faça ninho na nossa cabeça, permaneça, fique, more na nossa cabeça. Da mesma maneira são os pensamentos. Às vezes chega um pensamento que a gente não quer, um pensamento de opressão, de medo, um pensamento impuro, imoral, um pensamento de juízo, julgando outros, seja lá o que for, né? Um pensamento que não é aprovado por Deus, que não é aprovado pela palavra de Deus. Pode pensar um pensamento mau, ruim, e chega na minha mente, mas a minha responsabilidade é não deixar que ele fique. Eu tenho capacidade de não deixar que esse pensamento faça morada e fique aí na minha vida. Por quê? Aquilo que eu pensar vai guiar aquilo que eu sinto e vai guiar aquilo que eu faço, né? Os nossos pensamentos têm o poder de guiar os nossos sentimentos e emoções e de guiar as nossas ações e comportamentos. Assim que nós precisamos monitorar a nossa mente. E temer a Deus é pensar, Deus vê os meus pensamentos. Então, se eu temo a Deus, eu vou considerar que Deus está vendo aquilo que eu estou pensando. Tem uma vez alguém me falou, eu não me lembro se foi na escola mesmo da Jocum, onde nós vimos esse temor do Senhor, esse mesmo tema. Se colocasse num telão os seus pensamentos do dia todo, você sentiria vergonha? Com certeza todos nós sentiríamos vergonha de tantos pensamentos que passam na nossa mente. Mas nem sempre, porque passou um pensamento, significa que você está querendo aquilo. Você deixar aquilo, alimentar aquele pensamento, aí sim é uma responsabilidade grande. E cuidar para que sua mente seja ocupada por pensamentos bons. Nós vamos ver mais adiante como é que nós vamos fazer isso. Vamos lá, vamos correndo, porque tem muito conteúdo e nós temos que falar em menos tempo. O que está ocupando nossos pensamentos? Temos monitorado nossa mente? A nossa mente carrega os conteúdos que ela recebe direto ou indiretamente das nossas vivências, das nossas famílias, daquilo que nós assistimos, vemos, ouvimos,
dos nossos relacionamentos com nossos amigos, vizinhança, sociedade, daquilo que a gente assiste na televisão, nas redes sociais. Então a nossa mente, ela vai ser ocupada com conteúdos, com pensamentos, né, relacionados a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, fazemos, percebemos, né, daquilo que está relacionado à cultura, à sociedade, nossa família, a igreja, né, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, com tudo isso. E nossas crenças, ou aquilo que acreditamos, é o que vai guiar todo o nosso comportamento, como nós já falamos. Por isso que a primeira mudança deve acontecer na mente, por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, dos vossos pensamentos ou da vossa mente, porque toda mudança começa com uma mudança de mentalidade. E quando Paulo diz pensar nas coisas lá do alto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós precisamos pensar naquilo que é do céu, naquilo que é de Deus, naquilo que é espiritual, né? Naquilo que é perfeito, naquilo que Deus aprova. O que é, como nós já falamos, bondade, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tem virtude, é virtuoso, é algo bom. Dá pra gente perceber e discernir aquilo que nós não devemos alimentar. Tá me fazendo bem ou tá me fazendo me sentir mal? Eu preciso alimentar minha mente só com aquilo que me faz bem, né, pra minha vida, que vai guiar meus comportamentos e a minha vida. E quais são os pensamentos lá do céu? O que é lá no céu? No céu tem muito louvor, tem muita adoração, não murmuração, né? Tem alegria, não é tristeza. No céu tem bondade, no céu tem justiça, não tem injustiça, no céu tem paz, no céu tem santidade. Lá no céu onde Cristo está, as coisas de lá são de vitória, de coragem e não de medo, de fé e não de medo, integridade, obediência, honra. Lá no céu tem verdade, no céu tem amor, enfim, tudo que é bom e tudo que é perfeito é o que deve ocupar nosso pensamento, porque é isso que está lá no céu, amém? E como são os pensamentos aqui da terra? Bom, é fácil discernir, né? Inveja, tudo que é ciúme, tudo que é raiva, pensamentos de vingança, de difamação, pensamento de mal sobre as outras pessoas, de juiz julgando, olhando e julgando o que outras pessoas estão fazendo, de impureza, de imoralidade, de incredulidade, de maldade, de desobediência, de rebelião, né? Dureza, resistência contra Deus, contra a sua palavra, egoísmo, só meu interesse, estou pensando aqui em como eu vou ganhar, como eu vou me sair bem dessa situação, mesmo que o outro vai ficar mal, egoísmo, né? Pessimismo, malícia, avareza, amor às coisas, só pensando em dinheiro, em como adquirir aquilo, isso, coração muito voltado para cá, para essa terra, é dinheiro, é poder, é fama, né? É imoralidade, ganância, tudo que é contrário à luz, tudo que é contrário a Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus é daqui da terra e não deve ocupar os nossos pensamentos. É carnal, não é espiritual, não é vindo do Espírito, não é dominado pelo Espírito. Amém? Eu vou falar de algumas áreas nas quais nós precisamos vigiar para que não pequemos contra Deus e para que temamos a Deus. Nós precisamos pensar em nossos pensamentos, como eu já disse, e também nas nossas palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Aquilo que vai sair da nossa boca é aquilo que está ocupando nossa mente e nosso coração. Aquilo que a gente pensa em algum momento vai sair. Se eu penso vingança, se eu penso imoralidade, uma hora eu vou falar imoralidade. Se eu estou aqui na minha mente alimentando raiva, ódio, vai sair xingamento, vai sair briga, contenda, vai sair da minha boca aquilo que eu estou alimentando no meu coração e na minha mente, né? Murmuração, reclamação, lá em Números capítulo 13, versículo 31, 14, 4, vai falar, Deus fala muito do povo que murmurou, que reclamou, a gente fica só pensando negativamente, pensando com pessimismo, pensando, murmurando, reclamando. É muito fácil a gente murmurar, tá com calor a gente murmura, tá com frio a gente murmura, é muito fácil. E a gente precisa monitorar e cuidar para que da nossa boca saia louvor, saia gratidão. Quando a gente olha, quando a gente fala palavras que são agradáveis, que quem está ouvindo, puxa, é mesmo. Se você chega, nossa, que calor, que ruim, o dia tá mal, você já contamina as pessoas que estão ouvindo, né?
A Bíblia diz que aquilo que tem que sair da nossa boca é aquilo que edifica quem está ouvindo. Então nós precisamos monitorar aquilo que nós falamos, para que aquilo que nós falamos produza graça, produza conhecimento, produza alegria, produza paz, produza entendimento bom nas outras pessoas, leve as pessoas para Deus, né? Não podemos falar coisas que vai gerar incredulidade nas pessoas. Então as nossas palavras precisam ser medidas, precisam ser monitoradas. Mentira também é meia-verdade, eu falo só meia-verdade é mentira, né? Dizem que a mentirinha é a filha caçula do diabo. E Jesus diz que o pai da mentira é o diabo, né? Então, Jesus é a verdade, ele não há nele mentira, não há nele engano, não há nele falsidade, né? A Bíblia diz que nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque ela não pode ter duplicidade. Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra. Uma hora eu falo coisa boa, outra hora eu falo uma coisa ruim. A Bíblia diz que nossa boca não pode ser como uma fonte a jorrar maldição e bênção, que não existe isso. Ou uma fonte jorra água limpa, ou uma fonte jorra água suja. Né? O que vai sair da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Se está sujo, vai sair sujeira. Se está limpo, vai sair coisas preciosas, boas. Se está cheio de amor, então eu vou falar palavras de amor, palavras que edificam, que abençoem as pessoas. Eu não vou falar palavras, né, que vão trazer prejuízo sobre as pessoas, como fofocas, difamações. A Bíblia fala muito sobre isso. Né, lá em Salmos 15, 2 e 3, vai falar sobre a maledicência, a difamação, difamar pessoas, falar mal de pessoas. Provérbios 6, 16 a 19, 10, 18, 11, 9, tudo provérbios, 20, 19, 29, 12. A Bíblia está repleta de temas falando sobre Deus contrariar as pessoas que difamam. Tem um texto que vai falar que ele odeia, né? Acredito que é em Provérbios. Vai dizer que ele odeia aqueles que difamam as pessoas, que separam os amigos, que causam discórdia, né, entre pessoas com difamações, mentiras, fofocas, palavrões, xingamentos, palavras ofensivas ao outro. Provérbios 10, 11, Provérbios 11, 12, 15, 1, 17, 14, Mateus capítulo 5, 22, Efésios 5, 4, são vários textos da Bíblia, Colossenses 3:8, Efésios 4:29, vamos ver Colossenses 3:8 o que diz, tá? Colossenses 3:8. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós não podemos deixar que a nossa boca seja uma fonte de maldição, né? De palavras que vão ofender, palavras chulas, palavras impuras, palavras sujas, mas que seja realmente edificantes. Colossenses capítulo 3, versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 29, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Eu vou ler alguns textos, não vai dar para a gente ler tudo, mas 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca, da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade daquele que está ouvindo, né? E assim transmita graça àqueles que escutam. Nós precisamos pensar naquilo que nós falamos, não podemos ir soltando as palavras, às vezes está pensando, distraído e falando, mas pensar que as palavras que vão sair da nossa boca, ela realmente abençoe e edifique. Tiago vai dizer que uma palavra pode colocar fogo numa floresta inteira. Assim como uma fagulha pode colocar fogo numa floresta inteira, uma palavra pode destruir uma família, pode destruir uma cidade, pode destruir uma nação. Uma palavra de um presidente, uma palavra de um amigo pode destruir a vida do outro. Uma palavra de um pai pode destruir a vida de um filho. As palavras que saem da nossa boca precisam ser agradáveis diante de Deus e agradáveis para as pessoas, serem abençoadoras, amém? Vamos seguir em frente, Mateus 12, 34, vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio, né? O que sai da nossa boca é fruto do que está dentro de nós, do nosso coração, do que estamos alimentando a nossa mente. Duas verdades importantes sobre o uso das palavras primeiro, que ela é fruto do que está no nosso interior, então nós temos que pensar naquilo que nós vamos colocar dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, porque o que está dentro de nós vai sair pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Então nós precisamos cuidar do que está
estamos alimentando o nosso coração e a nossa mente. E segundo é que as palavras, elas podem sim ser controladas. Nós não somos pessoas descontroladas. E Tiago vai dizer, se você tem controle da boca, daquilo que você fala, você é uma pessoa que vai ter controle sobre tudo, porque você é disciplinado, você vai aprender e vai lidar com qualquer outra área da sua vida bem. Porque quem aprende a cuidar do que fala, vai ter facilidade em qualquer outra área da sua vida. Então, que Deus nos ajude e que nós tenhamos temor de Deus com aquilo que falamos, com as nossas palavras. Amém? O que ouvimos e vemos, Mateus 6, 22 a 24, 1 Coríntios 6, 12, Salmo 101, versículo 3 e 4, aquilo que ouvimos e aquilo que vemos, nós precisamos observar. O que eu estou alimentando minha mente por meio daquilo que eu estou olhando? O que eu estou olhando? O que eu estou vendo? O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? O que eu estou ouvindo? Que músicas eu estou ouvindo? Que programas eu estou vendo e ouvindo? Que pessoas eu estou ouvindo? O que está entrando na minha mente? O ouvido e os olhos são portas de entrada. Os olhos também são portas de saídas. A Bíblia diz que os olhos são lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo é luminoso. Se for mal, todo mal, porque é como se fosse um farol. A forma que eu vou ver a vida, a forma que eu vou olhar, depende do que está dentro de mim. De novo, eu falo que meu coração está cheio e eu olho, a minha visão da vida das pessoas, né, tem a ver com aquilo que está dentro de mim também. O olho é uma porta de entrada e é uma porta de saída, porque o olhar também comunica. O olhar comunica, o ouvido é uma porta de entrada. Nós ouvimos, entra para a nossa mente. Por isso nós temos que cuidar. O que está entrando no meu ouvido? O que eu estou ouvindo? Estou ouvindo músicas profanas? Estou ouvindo músicas sujas? Eu estou ouvindo músicas que geram incredulidade? Eu estou ouvindo música que fala de outros deuses, de demônios? O que eu estou ouvindo? É uma porta de entrada que eu estou alimentando minha mente e o meu coração. Minhas emoções e meus pensamentos estão sendo alimentados com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto, as redes sociais, né? Estão cheias, a televisão, né? Quem tem um celularzinho aí, é um áudio, é um vídeo, tá cheio de conteúdos. O que eu tô vendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô alimentando meu coração e minha mente, por meio do que eu vejo e por meio do que eu escuto. Então eu tenho a Deus também selecionando aquilo que eu vou ver e aquilo que eu vou ouvir. Amém? Esses textos aí vocês podem ver depois, Mateus 6, 22 a 24, 1 Coríntios 6, 12, Salmo 101. Eu vou ler o Salmo 101, versículo 3 e 4. Eu olhei, eu achei ele muito interessante para nós aqui. Tem tudo a ver e nós precisamos aprender muito da palavra de Deus, porque ela ensina sobre todas as áreas. A palavra de Deus está repleta de ensino e se nós nos alimentamos dela, nós vamos ficar fortes. 101, versículo 3 e 4 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ou seja, vou afastar dos meus olhos, do meu coração, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pervertido, tudo aquilo que vai estragar meu interior, vai estragar o meu caráter, a minha vida, vai me separar, vai me afastar do Senhor. Amém? Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está vendo. Onde com quem andamos também mostra o nosso temor do Senhor. Nós precisamos monitorar, né? Quem são as pessoas com as quais andamos. Tem um ditado que diz: me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Porque as pessoas que você escolhe andar com elas dizem sobre as suas escolhas, dizem aquilo que você acredita, aquilo que você gosta. Claro que as pessoas chamaram Jesus de pecador, porque ele andava no meio de pecadores. É diferente Jesus, ele não andava com os pecadores para fazer o que aquelas pessoas faziam. Jesus ia ao pecador para chamá-lo para o arrependimento. Jesus entrava naqueles ambientes onde ele ia e com as pessoas que ele estava para mudar a vida das pessoas. Dessa forma nós podemos. Nós podemos nos relacionar com pessoas pecadoras, porque nós somos pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus. E é nosso dever, na verdade, ter amigos que não são cristãos para evangelizá-los, para falar do amor de Deus, para levar luz para a vida deles. Mas a partir do momento que eu percebo que aquela amizade, que aquela pessoa
está me contaminando ao invés de eu influenciá-la e levá-la para Cristo e levá-la para a verdade, aquela companhia está me influenciando, eu tenho que cortar, eu tenho que sair fora, né? Então nós precisamos monitorar com quem andamos. Temer a Deus também é isso, é uma forma de temer a Deus, nos preocuparmos com as pessoas com as quais andamos, as pessoas que estão influenciando nossas vidas. A vida de cada pessoa é influenciada pelas companhias que ela tem. A Bíblia diz também que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós vamos ver sobre companhias e sobre lugares, ambientes onde nós pisamos em Provérbios 14, 2, Mateus 7, 13, 14, Hebreus 12, 13, Salmo 1, 1, que fala o quê lá em Salmos? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém ou não para no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, não aceita os conselhos, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não está na companhia daqueles que estão escarnecendo da palavra de Deus, daqueles que não querem nada com Deus. Você está ali só para pregar o evangelho, para ser luz, mas se eles estão apagando tua luz, sai fora. Se eles é que estão te influenciando, tem que sair fora. Então, os ambientes, os lugares onde nós devemos pisar e as pessoas com as quais nós devemos andar, tem que ser aprovado por Deus. Onde Jesus não entra, onde a palavra de Deus não entra, não me cabe também. Nós temos que ter essa regra. Não cabe Jesus, não me cabe. Não cabe a palavra de Deus, não me cabe. Não é para mim. A gente tem que observar se o ambiente onde nós estamos indo, se as companhias que nós estamos andando realmente estão nos fazendo bem, elas refletem Jesus ou elas realmente são pessoas ou ambientes, lugares que eu não devo estar porque Jesus não está ali, Jesus não está aprovando. Outra coisa que nós precisamos ter temor de Deus é no uso dos recursos, do dinheiro. A Bíblia fala muito sobre avareza, e a avareza é o amor, é o apego ao dinheiro, a coisas materiais. A Bíblia chama de mamon, é como se fosse um Deus. Diz que o pecado da avareza é igual ao pecado da idolatria. Você amar coisas mais do que pessoas, você valorizar coisas mais do que pessoas, você prejudicar pessoas por causa de coisas, por causa de bens materiais, né? Isso é avareza. Né? Você deixar de servir a Deus, a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, você não pode servir as riquezas, ou a mamon, que é o Deus das riquezas, que é o amor, o apego ao dinheiro, a coisas desse mundo, materiais, e a Deus. Não pode servir a dois senhores. Então, se eu sirvo a Jesus, as riquezas elas estão debaixo do meu serviço e não dominando sobre mim. Essa é a diferença. Aquele que tem riqueza, aquele que tem um bem, seja pouco ou seja muito, se aquela coisa domina sobre você, é maior do que Deus, é maior do que as pessoas, é maior do que os princípios de Deus para você, você larga Deus, mas não larga aquilo, você não abre mão, aquilo é mais importante do que Deus, é prioridade, então é avareza, é mamon, é um Deus na nossa vida. Então nós precisamos nos preocupar com isso e cuidar de como nós estamos usando e administrando o nosso dinheiro. Como administrar bem o nosso dinheiro? Primeiro, nós precisamos ser fiéis. A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não consegue ser fiel no pouco, ele não vai ser fiel no muito. Fiel nos dízimos, a palavra lá em Malaquias, né, capítulo 3, vai falar sobre os dízimos e as ofertas. Né? Nós vamos ver lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que vai dizer para nós honrarmos a Deus com os nossos bens. Né? Nós vamos ver Paulo também instruindo a igreja, né, lá em Timóteo, para ensinar para os ricos a não serem dominados pelo amor às riquezas, pelo contrário, serem generosos, contribuir com o reino de Deus, abençoar as pessoas, serem generosos, generosidade para com o outro. Aquilo que Deus nos dá não é só para nós, é para nós compartilharmos também com os outros, amém? Nós precisamos ter temor com o nosso dinheiro, com aquilo que chega na nossa mão, seja pouco ou seja muito. Quem administra mal pouco vai administrar mal muito. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. E quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se é a palavra de Deus, isso é a verdade. Né? Então, uma boa administração não é desperdiçador. Tem gente que desperdiça, Deus dá e desperdiça, joga fora, deixa perder, não dá valor. Isso é uma forma também de avareza, né? Isso é uma forma também de
de ser desperdiçador e de não valorizar aquilo que Deus dá. Nós temos que não ser apegados, mas valorizar o que Deus nos dá no sentido de ser bons mordomos, bons cuidadores, sermos zelosos com aquilo que Deus nos dá. Amém? Então não podemos ir nem para a avareza e nem também ser desperdiçadores ou desvalorizar as coisas que Deus nos deu. Deus nos deu uma bicicleta, cuida bem da bicicleta. Tenha zelo, não apego no coração. Se Deus te pedir ela, você entrega. Se precisar dar ela por amor a alguém, você dá. Mas você cuida bem enquanto você tem. Então nós precisamos ter temor de Deus no uso dos nossos bens, dos nossos recursos, do nosso dinheiro. No uso do nosso tempo, também nós precisamos temer a Deus. Como estamos gastando nosso tempo? Naquilo que você gasta mais tempo, é aquilo que é importante para você. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo, o que é o seu tesouro? O que é importante para você? O que para você é riqueza? É aí que teu coração está. Né? Se é dinheiro, teu coração está no dinheiro, não está em Deus. Se são pessoas, amizades, seu coração está ali. É porque meus amigos são tesouros para mim. Meus pais, minha família são tesouros para mim. E do tempo da mesma forma. Onde eu estou gastando mais meu tempo? Onde é que eu estou gastando o meu dia? Do meu dia, às vezes a gente tem 24 horas. Eu estou dormindo demais? Como que eu estou utilizando meu tempo? Isso também é da conta de Deus. Tudo que diz respeito a mim, a Bíblia diz que Deus nos salvou corpo, alma e espírito. Tudo que é nosso é de Deus. Então nós precisamos prestar contas também de como estamos utilizando nosso tempo. Às vezes nós temos tempo para estudar e não estudamos. Estamos na escola e não valorizamos, gastamos tempo, às vezes vendo muito tempo na internet, também é pecado. Eu estou gastando um tempo que era para eu estar orando, que era para eu estar lendo uma palavra, eu só fico na internet. Ou eu só fico no joguinho, ou eu só fico com meu amigo, ou eu só fico na televisão, ou eu só fico dormindo, né? E não estou realmente aproveitando bem o meu tempo. Zelo no cuidado do tempo. Deus quer que nós tenhamos temor também no uso do nosso tempo. Sétimo, nossas vestimentas e cuidado com o nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Vai dizer que nós temos que cuidar desse corpo. Nós vamos prestar conta do que fizemos com o nosso corpo. Então, tanto aquilo que vestimos, se é com sensualidade, nós não podemos nos vestir para chamar a atenção das pessoas, para o nosso corpo, nem a mulher e nem o homem. Nós precisamos aprender a ser cuidadosos com o nosso corpo. A palavra de Deus fala também da questão da sensualidade, da impureza, da imoralidade com o corpo. Tem gente que pensa que não vamos precisar prestar conta ou que Deus não está nem aí com o que eu faço com o meu corpo. Deus está assim. Corpo, alma e espírito pertencem a Deus. Somos de Deus e Deus nos redimiu e nos transformou por completo. Não é só espiritualmente, eu vou para o céu e agora eu faço o que eu quiser do meu corpo. Não. Eu preciso entender que Deus está me vendo. E Ele disse que é santo e que eu preciso ser santo como Ele é santo. Eu preciso cuidar da minha forma de vestir, de como eu estou usando o meu corpo, né? Não para prostituição, não para adultério, não para sensualidade, não para imoralidade, não para violência, não para nada que desagrada ao Senhor. Cuidado com o corpo, limpeza, isso também é o cuidado com o corpo. Tanto de não ser sensual, não ir para pornografia, não ir para impureza, como também de não ir para sujeira também física. Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, né? A mulher, o homem, a gente precisa saber vestir, andar limpo. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. O mal não é só pecado, o mal também é sujeira. Quando eu ando maltrapilho, de qualquer jeito, se eu não tenho, beleza, eu não tenho. Né? Não tenho nenhuma água para lavar minha roupa, tudo bem, Deus sabe. Mas se eu tenho e não cuido, se eu tenho uma roupa limpa e eu prefiro só andar sujo, bagunçado, a minha aparência também revela Jesus. Então eu preciso cuidar. Ela não é a principal é meu caráter. É minha fé e meu caráter que está dentro de mim, a minha mente, meus sentimentos. Mas a minha aparência também é importante. Não é que ela não seja, ela não é a prioridade, mas ela é importante. O mais importante é o que está dentro, não é o que está fora. Mas Deus nunca nos mandou descuidar do corpo, pelo contrário, Ele diz que nós somos templo do Espírito, que esse corpo físico é templo do Espírito Santo, inclusive que Ele vai ressuscitar. O Paulo ensina para a igreja, esse mesmo corpo que você está usando aí para imoralidade, Ele vai ressuscitar. Ele é tão importante que Deus não vai acabar com ele e te dar um outro novo, não. Vai ressuscitar esse e renovar. Ele vai te dar um novo a partir desse. Ele vai te dar um corpo incorruptível, um corpo renovado, um corpo glorificado. Mas Ele vai ressuscitar esse corpo. Esse corpo é importante. E nós precisamos aprender a cuidar com santidade, né, com zelo do nosso corpo. Amém?
nossas vestimentas e cuidado com o corpo, nossos relacionamentos. Meninos aí, ó, relacionamento com o sexo oposto, né? Às vezes o menino acha que pode defraudar. O que é defraudar? É você fazer a pessoa pensar que você quer namorar com ela, por exemplo, e não quer nada. Só quer ficar ali e não vai ter compromisso. Isso é falta de cuidado com o outro. Qual é o vínculo perfeito? A Bíblia diz que o amor é o vínculo perfeito, não é isso? Nós precisamos amar. Lá em Mateus capítulo 7, 12, 22, de 37 a 39, vai falar sobre o que é importante para Deus, qual é o principal mandamento. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo teu coração, e amar o próximo como a você mesmo. A lei de Deus, lá em Colossenses capítulo 3, 14, vai dizer que nós precisamos fazer com o outro aquilo que nós queremos que faça conosco. Então a Bíblia toda nos ensina a amar e a cuidar do outro. O amor é o vínculo perfeito. Nossa medida para o outro somos nós mesmos. Da mesma maneira que nós medimos o outro, vamos ser medidos. Da mesma forma que tratamos o outro, vamos ser tratados. Da mesma forma que julgamos o outro, vamos ser julgados. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, de não sermos violentos, de não sermos difamadores, de não tratarmos mal, de não defraudar, de não usar a sensualidade para fazer o nosso irmão pecar ou a nossa irmã pecar. Os meninos precisam ter respeito com as meninas. Se você não vai namorar com ela, não faça ela pensar que você quer. Isso é defraudar. A menina também fica se jogando, mostrando como se tivesse interesse, mas não tem, já está namorando com outra pessoa e deixa o outro ficar apaixonado. Isso é uma forma errada. Você gostaria que fizesse isso com você? Então nós precisamos ter temor de Deus nos nossos relacionamentos, com meninos, com meninas, com amigos, estamos sendo leais, desleais. Deus quer que nós nos relacionemos por meio de um padrão, o amor. Da mesma maneira que eu quero ser amado, cuidado, respeitado, eu preciso respeitar o outro, amar o outro. Da mesma maneira que eu não quero que o outro me prejudique, eu não posso prejudicar também. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a temê-lo nos nossos relacionamentos também. E para terminar, como nós podemos fazer para desenvolver o temor do Senhor? Bom, o temor do Senhor ele se manifesta em todas as áreas de nossas vidas. Quem teme a Deus nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, nas atitudes, nos comportamentos com as pessoas, nos relacionamentos, na forma de agir, de pensar, em tudo. Todas as áreas de nossas vidas vão refletir o temor de Deus. Mas tem áreas que nós temos dificuldade, não tem? Às vezes a pessoa tem dificuldade com a boca, não consegue, sempre está falando que não deve, sempre está falando que não deve. É uma área de fraqueza. Às vezes a pessoa tem um problema na hora de defraudação do outro, está sempre sensualizando, está sempre querendo chamar atenção para si, às vezes na impureza, não está temendo a Deus, está alimentando pensamentos, está vendo pornografia. Qual é a área de fraqueza sua? Onde é que você está tendo dificuldade? São nos pensamentos? São os seus relacionamentos com o sexo oposto, com os meninos ou com as meninas? É no seu relacionamento com seus pais, que às vezes está faltando obediência, temor do Senhor, na honra dos pais. O que você está fazendo em oculto que se colocasse em público seria vergonhoso, O que Deus está falando ao seu coração por meio dessa mensagem hoje? Quais são suas fraquezas? Então, se você quer desenvolver o temor do Senhor, primeiro você precisa reconhecer as fraquezas, reconhecer onde são as áreas. Poxa, essa aqui é uma área, minha boca. Poxa, essa aqui é uma área. O que eu estou ouvindo, estou vendo muita coisa ruim na internet. Olha, não, eu não uso do meu tempo. Meu tempo eu gasto tudo só com ouvindo besteira, fazendo besteira, ou só dormindo, não estou aproveitando, não oro, não leio Bíblia, não estou buscando a Deus, não estou ajudando na minha família, na minha casa, eu estou administrando mal meu tempo, ou estou administrando mal meu dinheirinho, o pouco que eu tenho, eu não sou dizimista, eu não oferto. Se alguém precisar de mim, eu não dou, não sou generoso. Que você identifique qual é a sua fraqueza e confesse diante de Deus e busque uma pessoa madura, um líder, para você falar, olha, essa é a minha fraqueza, eu quero crescer. E Deus vai te ajudar. Primeiro passo para nós termos vitória, para nós temermos a Deus, para nós obedecermos ao Senhor, andarmos na luz da palavra de Deus, é nós reconhecermos nossas fraquezas, é confessarmos, é nos arrependermos, daquilo que nós fazemos de errado. É preciso reconhecer, senão nunca vamos mudar. Se eu não sei, se eu não identifico meus erros, como é que eu vou mudá-los?
Segundo, ter atitudes radicais com situações que nos expõem. Isso nós já falamos antes também. Coisas ou pessoas que vão nos levar a pecar, nós temos que cortar. É o que o texto bíblico vai dizer em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Ou seja radical. Não é para você ir cortando mão e olho, não. É para você ser radical, é para você eliminar da sua vida tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, se são amizades, se são ambientes, se é internet, é uma rede social, se precisar eu diminuir, se precisar eu bloquear alguém, se precisar eu não entrar mais nessa ou naquela rede social, seja o que for, né? Eu preciso identificar as minhas fraquezas e eu preciso ser radical com as coisas que me prejudicam, que me levam a cair naquelas áreas frágeis. É preciso também se fortalecer em Deus. Nós já vimos sobre isso, sobre tempo a sós, sobre busca, oração. É se consagrar, é alimentar a sua vida espiritual, é se fortalecer espiritualmente. Como é que eu me fortaleço espiritualmente? Por meio da comunhão com Deus, por meio da sua palavra. É conhecer, queridos, come isso aqui, guarde isso no coração, enche sua mente, seu coração todos os dias da palavra de Deus. Ela nos ensina, ela nos limpa. Então, a palavra, a oração, gaste tempo com Deus, gaste tempo em oração, pedindo misericórdia, adorando a Deus, conhecendo o Senhor, se consagrando por meio de jejuns, por meio de consagração ali de tempo com o Senhor, na igreja, em comunhão, ouvindo palavras, ouvindo músicas que te levam para mais perto de Deus. Corta aquilo que não te leva para perto de Deus, que te afasta de Deus, e invista naquilo que te fortalece espiritualmente. Amém? Terminando, o temor do Senhor, ele é fruto da nossa fé em Deus. Aquele que crê em Deus teme a Deus. Por isso que o louco, o insensato diz não é Deus e não teme a nada, porque ele não acredita que Deus existe. Então, o temor do Senhor é fruto da nossa fé em Deus, da nossa comunhão com Ele e da nossa submissão à sua palavra. Se queremos desenvolver o nosso temor do Senhor, nós precisamos nos aproximar mais do Senhor e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, como a gente já falou isso muitas vezes, né? Se nós queremos ter uma mente de Cristo, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, nos encher nossa mente, nosso coração das coisas lá do alto, daquilo que edifica, né? Aí nossa boca vai falar das coisas que eu estou enchendo meu coração, aí eu vou procurar ver, enxergar aquilo que realmente me alimenta espiritualmente, eu vou saber selecionar aquilo que eu escuto. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos sua palavra, mas nós vamos amá-lo. E a Bíblia diz que amor a Deus é igual à obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os ama, lá no capítulo 14 de João, ele vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem diz que me ama, mas não me obedece, não guarda os meus mandamentos, não teme o meu nome, esse não me ama. O amor é igual a temor de Deus. Teme a Deus quem ama a Deus. O amor está ligado. Porque se nós amamos, nós obedecemos. O amor a Deus, ele é identificado, ele é evidenciado, ele é manifesto pela obediência. Nós mostramos que amamos a Deus, crendo nele e dando ouvidos àquilo que ele nos ensina, aos seus mandamentos, à sua palavra, aos seus princípios, que são maravilhosos, que não vamos fazer mal nunca, nós nunca vamos nos arrepender de ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que o temor do Senhor seja realmente o fundamento do seu coração, que você chegue no final da sua vida, como Salomão disse. Salomão, depois mesmo de ter feito besteira, ele assuma de tudo. O mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E isso é o mais importante para todo homem. Esse é o dever de todo homem. Que Deus te abençoe, o Senhor te ama, o Senhor é contigo, tudo que Ele nos ensina, Ele nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá habilidade, capacidade de viver. Nada do que Deus nos ensina, do que Deus nos cobra, do que Deus nos exige, é por nossa própria conta. Ele nos dá, Ele está conosco, Ele se responsabiliza em nos habilitar. Por isso nós precisamos ir para a presença dEle, buscar dEle, nos encher dEle e nós vamos temê-lo e amá-lo todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Um abraço grande para vocês aí e fiquem aí com o Leandro, que vai também falar com vocês.